Parte 2. É interessante falar que a leitura do mapa astrológico e entender esses conflitos é um processo bem importante para a cura, porém não é a cura propriamente dita. Tomar consciência dos seus processos internos é algo bem relevante, importante mesmo. A partir daí a gente consegue entender um caminho para conseguir resolver isso, mas não é somente isso que vai libertar das sabotagens. Algumas pessoas conseguem somente com essa informação adquirir comportamentos melhores, porém com o passar do tempo a gente percebe que precisa de algo mais, que ainda ficou resquícios de autossabotagem. Então eu vou falar um pouquinho agora de comportamento codependente. Quando a gente perde a conexão com as nossas próprias necessidades emocionais e também com o nosso senso de valor próprio, a gente acaba se tornando refém do que está ao nosso externo. Como que isso ocorre? Muitas vezes a gente não pôde se expressar ou não soube se expressar. Uma criança, ela passa por sentimentos que ela não sabe o que é. Muitas vezes ela é envergonhada quando ela está com raiva, ela ficou triste ou ela chora por algo que os adultos ali ao redor dela consideram uma besteira. Ela acaba sendo envergonhada pelos seus familiares e ela pode então reprimir esses sentimentos por uma questão de garantir o amor que está ao seu redor. Com isso, durante o passar do tempo em que ela vai agindo dessa forma, ela vai se habituando a reprimir qualquer coisa que ela possa considerar vergonhoso ou que ela sabe que não vai ter significado no meio onde ela está. Ela acaba reprimindo e com o tempo isso acaba se tornando um processo automático. Quando essa pessoa cresce, vira adulta, ela acaba tendo muita dificuldade em entender o que ela precisa e qual o seu senso de valor perante o mundo. Ela não tem acesso a essas informações e como o mundo não para e tudo é muito corrido, ela precisa tomar decisões rápidas. Então ela acaba se adaptando ao mundo ao seu redor para conseguir ter melhores resultados. Isso se torna um comportamento codependente. O seu bem-estar vai depender dos acertos que ela tiver com o mundo exterior. Então ela passa a depender do comportamento de uma outra pessoa ou um grupo de pessoas, as emoções de uma outra pessoa ou um grupo de pessoas para entender como ela está. Por exemplo, num relacionamento, ela acaba meio que vivendo a vida do seu parceiro ou da sua parceira de acordo com as situações que ele vive, se ele está num dia bom, se ele não está num dia bom, o que ele sonha para ele e o que ele deixa de sonhar. Ela acaba vivendo isso como uma forma de entender o que ela precisa. Porém, a base dela são as emoções e os desejos do parceiro. Isso é um comportamento codependente. Ela necessita de algo ao redor dela para poder entender o seu lugar no mundo, o seu valor, né? E isso pode acontecer vários comportamentos derivados dessa codependência. Ela tanto pode se tornar uma pessoa que vive a partir da aceitação do seu grupo e talvez quando ela não consiga essa aceitação, ela possa, se ela for uma pessoa com mais fogo, né, ou mais agressiva, ela pode também ser uma pessoa que vai agir de acordo com a raiva que ela é capaz de causar no seu ambiente também,
né? E a partir daí ela tem os seus parâmetros individuais de conduta. Porém, existe ali uma ausência de conexão com ela mesma. Ela não consegue perceber os seus desejos internos, o seu senso de valor, as suas necessidades internas. Ela parte para viver a vida através do outro. Comportamento agressivo ou violento, né? Seria a mesma coisa. Quando uma criança passa por uma violência física ou emocional ou moral, né? Isso é uma coisa que para a criança pode gerar tanto medo, tanto desconforto, tanta sensação de desamparo, tanta sensação de menos-valia, e essas são necessidades tão grandes da criança. A criança chega no mundo totalmente dependente das pessoas que vão cuidar dela, e quando ela recebe, em vez de cuidados, agressão, aquilo gera um medo enorme nessa criança, e pode se tornar muito difícil para essa criança, quando ela cresce, tentar resgatar o seu eu, já que no seu eu existe uma criança apavorada, morrendo de medo. É muito difícil estar na pele dessa criança assustada. Muitas vezes, então, essa criança se identifica com o agressor. Ela passa a ter a sua identidade baseada na identidade de quem agrediu ela. Ela passa a copiar esse agressor. Ela passa a se identificar com esse agressor. Então, cada vez que ela sente a sua essência ameaçada, ela incorpora o comportamento desse agressor, da pessoa que machucou ela, e ela passa a ser então agressiva, causando novas vítimas, assim como ela foi. É um processo de defesa, é um processo que ela usa para não ficar naquele papel de medo, de desamparo, de solidão, de desespero. Ela passa a se identificar com o agressor. Existe também, no caso de pessoas agressivas, crianças que não receberam limites claros durante a sua infância. Ela não entendia muito bem até onde ela podia ir e até onde ela não podia ir. Ela não entendeu muito bem quais eram os seus limites. E como uma criança precisa de limites para poder entender quem ela é, até onde ela pode ir, quais são os seus desafios, ela precisa desses limites para se autorregular, para poder entender seu papel no mundo. Quando esses limites não aparecem com claridade, que a criança não consegue perceber, entender o que está acontecendo ali, ela pode se tornar então uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, porque ela não encontra o limite. Então, quando ela busca os seus desejos, ela busca a sua satisfação, ela está disposta a tudo para conseguir aquilo, porque ela não teve contato com limites. Ela não sabe até onde ela pode ir ou não, ou seja, ela está buscando esses limites de alguma maneira. E nessa busca de limites, ela pode sim se tornar agressiva, se tornar violenta, se tornar uma pessoa que vai buscar isso, seja como for. Ela não recebeu conceitos claros do que é direito dela, do que é direito do outro. Você pode vir até aqui, depois dali você precisa respeitar o seu coleguinha, você não pode pegar o brinquedo do seu amiguinho. Ela não recebeu esses limites, ela não recebeu uma educação que pudesse orientar ela no sentido de quem ela deve ser, no sentido de
social mesmo, de se conectar com as pessoas, respeitar o limite dos outros, não ser agressivo. Isso não ficou claro para essa criança. Então, na vida adulta, ela pode sim estar disposta a tudo para ir atrás do que ela quer, incluindo um comportamento violento. Distúrbios narcisistas. Quando uma criança nasce, ali nos seus primeiros anos de desenvolvimento, ela vai conseguir entender quem ela é e o valor que ela tem a partir do olhar dos pais ou do cuidador. Conforme ela é olhada, admirada, contemplada, conforme o tanto que ela é vista no relacionamento dela com os pais, ela vai entender o seu sentido de valor, o quanto ela pode ser livre para expressar suas necessidades, o quanto ela pode sentir raiva sem perder o amor dos pais ou dos cuidadores, o quanto ela pode ter brinquedos, né, e poder estar com esses brinquedos, seu sentido de valor, né, também aquilo que é importante para ela. Tudo isso ela vai desenvolver a sua autoestima, a sua autoimagem a partir dos olhos dos cuidadores. Quando o olhar desses cuidadores são desatentos, ela acaba ficando com uma necessidade enorme de atenção, de amor. Uma criança, ela nasce precisando ser aceita, precisando ser amada, precisando de limites, precisando ser educada. Ela precisa ser olhada. Essa é uma necessidade de uma criança. Essa é a necessidade de todo o ser humano, todos. Entretanto, na vida adulta, a gente vai fazer isso conforme as regras sociais, de acordo com os limites meu, do outro, certo? A criança não. Ela tem essa necessidade, ela precisa ser olhada, ela precisa ser vista, ela precisa ser ensinada, ela precisa se conectar com o que ela está sentindo. Muitas vezes não. Normalmente a criança não sabe o que está sentindo. Quando acontece alguma coisa e ela fica com raiva e começa a ter um comportamento agressivo, os pais a punem e ela entende ali então que ela não pode sentir aquilo de jeito nenhum. Ela começa a reprimir para poder sobreviver, para poder garantir o amor com esses cuidadores. Então, quando a criança não é vista nas suas necessidades, quando ela não é contemplada, quando ela não é admirada, quando ela não é olhada, a pessoa vai crescer com essa necessidade absurda de atenção, de adoração, de veneração. E esse é um comportamento apropriado para uma criança. Um adulto que precisa dessa aprovação externa a todo custo, ela é um adulto que precisa sentir que é admirado, que é venerado o tempo todo, se torna um adulto que é difícil de conviver, um adulto que não pode ser contrariado, um adulto que precisa, ele tem essa necessidade absurda de atenção, de ser venerado, de ser adorado, que foi uma necessidade que não encontrou os pais lá na infância. Ele não conseguiu desenvolver isso lá na sua infância e por esse motivo ele vai para a vida caçando isso de todas as maneiras possíveis e muitas vezes se impondo, querendo, não aceitando menos do que ser venerado, tornando a vida das pessoas ao seu redor muito difícil, porque é uma pessoa que não aceita ser contrariada, é uma pessoa que não aceita ter uma boa conversa
de igual para igual, vamos ver nossos erros aqui, vamos ver até onde eu consigo ir, até onde você consegue ir, vamos fazer acordos, vamos entender quais são os nossos limites, porque você me magoou, né? Uma pessoa com transtorno narcisista, ela simplesmente ela não liga muito se ela magoou a outra pessoa ou não, ou ela ignora esse fato, ela isola, ela não está preocupada se ela magoou ou deixou de magoar. Ela está ali atenta à necessidade dela, que é uma necessidade de veneração, de atenção, o tempo todo. E ela vai usar tudo que for necessário para conseguir isso, desde muitas vezes diminuir alguém para poder se sentir maior, né? Transferir, né, os seus erros para outra pessoa, acusar, né? Ela vai fazer tudo que ela precisar fazer para tentar resgatar essa criança machucada que não recebeu o olhar que precisava receber. Entretanto, ela nunca consegue atingir o seu objetivo, porque na verdade o que está machucado nela é a criança, é aquela necessidade que não encontrou respostas naquele momento da sua vida. Então agora, no momento adulto, ela pode conseguir a veneração do fulano, do ciclano, mas nunca vai saciar esse comportamento, porque não é uma ferida adulta, é uma ferida de criança. Ela precisa então resolver isso dentro daquela dor de criança, fazer um luto daquilo, conseguir conversar com aquele sentimento que foi frustrado nela para ela conseguir se recuperar dessa ferida que foi causada nela. A grande maioria das pessoas passam a vida toda em busca da adoração, da veneração, porém nunca se sentem completas, nunca encontram a cura para esse sentimento e acabam, né, não procurando ajuda, não querendo ajuda, porque no fundo elas sabem o quanto elas estão sendo massacrantes para as pessoas ao seu redor ou para algumas pessoas, né? Elas sabem o quanto elas estão sendo tóxicas e existe também uma vergonha nisso, desse querer aparecer na vida do outro, querer dominar a vida do outro, querer a veneração do outro, né? Existe tudo isso, é um sofrimento para essa pessoa, é um sofrimento, porém é um sofrimento para quem convive com essa pessoa também. E isso é uma coisa que precisa ser resgatada. Falta de confiança. Quando a criança é pequena, ela nasce confiando nos seus cuidadores. As crianças nascem acreditando que elas vão receber da pessoa que vai cuidar delas, geralmente a mãe, elas vão receber aquilo que elas precisam. Elas nascem de certa forma otimistas, né? Elas acreditam realmente nisso. Quando elas passam a não receber, né? Não receber os cuidados de que ela precisa, ela passa a não ter as necessidades delas nem satisfeitas, nem ensinadas, nem nada, ela acaba aprendendo a não confiar mais nos seus cuidadores. Claro que tudo isso são processos inconscientes. A grande maioria de nós não tem a menor noção do que está sentindo e de como isso está se apresentando. Apenas sente um mal-estar, mas não sabe do que se trata. Então a criança com essas necessidades frustradas e acabou se decepcionando com seus cuidadores, não consegue sentir confiança nos seus cuidadores, ela vai sentir que o mundo não é um lugar confiável. Ela não consegue nem sequer sentir que ela mesmo é confiável. Ela acaba se tornando uma pessoa que não confia nem nela mesma e nem no mundo. Afinal de contas, ela aprendeu que as pessoas que estavam ali para cuidar dela não foram confiáveis.
ela não recebeu o que ela esperava. Automaticamente ficou difícil confiar no mundo e nelas mesmas. Lembra que ela se vê conforme os olhares que ela recebe. Então, ela pode sim se ver como alguém que também não é confiável, ela não consegue confiar nela mesma. E quando ela não consegue, então, confiar nela mesma, não consegue confiar nos seus talentos, não consegue confiar que ela é capaz de se manter, de se nutrir, de se cuidar, de se amar, ela não consegue entender o quanto ela é capaz de construir algo, fazer algo bom, ela não consegue confiar que ela é capaz de definir as suas necessidades. O que pode acontecer, então, com esse sentimento? Ela vai precisar desenvolver um controle rígido sobre todos os assuntos ao seu redor. Esta é uma pessoa controladora, porque afinal de contas, quando ela controla o seu meio, o seu ambiente, as pessoas, ela sente que ela está mais segura. Se ela está controlando tudo, ela passa a entender que não vai receber surpresas desagradáveis. Se eu ficar de olho em tudo, eu não vou ser surpreendida por nada que me machuque, certo? Então, é uma pessoa que precisa controlar. Essa é uma pessoa que dificilmente vai delegar alguma atividade ou sempre vai ficar de olho quando alguém for fazer alguma coisa, né? Conviver com uma pessoa controladora é a pessoa que está sempre atenta a tudo que está acontecendo ao seu redor. Porque eu tenho que ficar atenta, não sei de onde está vindo qualquer coisa, né? Isso é uma falta de confiança. Uma falta de confiança no mundo, no ambiente e nela mesma. Ela foi frustrada, muitas vezes ela foi machucada. Não pode confiar na pessoa que estava cuidando dela e ela carrega ali com ela esse sentimento de controle obsessivo. Ela precisa realmente estar controlando o seu ambiente para conseguir se sentir minimamente segura. Eu preciso me sentir minimamente segura. A única maneira é ficar de olho em tudo que está acontecendo. Isso causa uma tensão enorme. É uma pessoa que tem muita dificuldade de relaxar. É uma pessoa que tem muita dificuldade de se entregar. Então, esse também é um processo de defesa que a pessoa aprende a ter como uma forma de proteção. As emoções na nossa vida. Então, todas essas situações citadas anteriormente, elas representam um fragmento na nossa existência. Houve ali um probleminha na criação do nosso eu. As emoções, elas são a nossa força motivadora de vida. O fogo nos torna capazes de correr na direção que a gente deseja correr. Mas a base, o nosso alicerce, a nossa base mesmo é feito na água, no elemento água. Então, quando a água são as emoções, quando a nossa água nos direciona para algum lugar onde precisa haver um resgate, a gente acaba adquirindo comportamentos sabotadores. A maioria das vezes a gente não consegue nem sequer perceber. Muitas vezes o nosso comportamento está muito distante daquilo que a gente almeja, que a gente quer, que a gente deseja, porque está existindo ali uma sabotagem. Enquanto a gente não resolve essa questão da água bloqueada, dificilmente a gente consegue recuperar esse comportamento. A gente precisa sim fazer uma conversa honesta, sincera, entrar em contato com esses demônios internos, né? Esses traumas internos, para poder resignificar, para poder seguir em frente.
porque a grande maioria das vezes a gente está jogando aquilo tudo para fora, com medos inconscientes muitas vezes, né, se apresentando em situações que a gente não sabe nem explicar o porquê. Quem nunca ficou com raiva de alguma coisa, brigou e dali 2 dias, quando refletiu, não soube nem explicar o porquê brigou? Observou a situação melhor e percebeu que não tinha motivos para brigar. Esse é um processo inconsciente retornando à consciência para dizer que alguma coisa ali serviu como gatilho para que a pessoa tivesse aquele comportamento. E por esse motivo a gente vai repetindo esses padrões aprendidos, sempre na busca de consertar algo que não foi bom lá atrás, que não foi desejável, que não foi legal, que foi ruim mesmo de se viver. A gente vive nessa busca. Então, através do mapa astrológico, a gente consegue entender que busca é essa. Todos os planetas têm um lado bom e um lado ruim, né? Tem o lado luz e o lado sombra. Então, todas as vezes que a gente consegue resgatar um pouco dessa criança, resignificar aquele aprendizado, a gente começa a agir com o lado luz dos planetas que estão se apresentando no mapa. A gente pode chamar isso também de aprendizados, que a gente precisa aprender. Porém, esse aprendizado não envolve somente uma busca intelectual. É importante dizer isso. Não podemos acreditar que a gente vai revisitar essa infância e entender o que aconteceu e que tudo vai ficar bem. Não, esse aprendizado, ele é um aprendizado que envolve os 4 elementos: fogo, água, terra e ar. É uma busca intelectual, sim. É uma busca emocional, é uma busca no sentido de fogo, no sentido de garra para correr atrás, lidar com raivas, e é uma busca no sentido terra, no sentido material, de implantar esse aprendizado no nosso dia a dia. Então, a racionalização é apenas outro processo de defesa. É necessário fazer esse aprendizado no sentido total dele. Eu gosto de pensar que essa busca sempre começa pelo intelectual, racionalizar, entender esse processo, poder trazer ele à consciência e conversar com esse aprendizado. Porém, quem vos fala aqui é uma pessoa que tem um mapa com muito ar. Entretanto, com uma pessoa que tem um mapa com muita água, talvez o processo comece pelas emoções mesmo, pelo sentimento, por poder reviver e transmutar aquilo. Isso é uma experiência pessoal de cada pessoa. Como vai fazer para resignificar essa parte da vida que precisa de reparação.